Na noite de ontem e na manhã de hoje, 2 atentados chamaram a atenção na cidade de Los Santos. O primeiro ocorreu em um cruzamento onde o suspeito atirou contra policiais e ciclistas, e o segundo ocorreu em um hospital onde o suspeito atirou contra policiais e posteriormente foi morto pelos mesmos. Nos 2 casos tem chamado a atenção a ascensão do terrorismo na cidade. Mais notícias em breve. Saudações inscritos, saudações alunos. Muito bem, a fictícia notícia aí, de terrorismo justamente vai contextualizar o que nós vamos ver agora, que é a questão de terrorismo, conflitos, e razões, principais focos, certo? Bom, o fim da Guerra Fria não significou a paz no mundo. Quais são os principais conflitos da atualidade e suas causas? Conflitos em escala global, no caso, São fatores religiosos, étnicos, culturais e políticos ligados à afirmação da identidade de um povo e interesses econômicos como o controle de matérias-primas estratégicas. Bem, na Europa nós temos diferenças étnicas, culturais e religiosas que geraram focos de tensão, como na antiga Iugoslávia, guerras entre croatas e sérvios, Guerra da Bósnia e Guerra de Kosovo. No Reino Unido, houve conflito na Irlanda do Norte entre protestantes unionistas e católicos republicanos. Na Espanha, temos o separatismo basco. Na América Latina, podemos citar a Colômbia. O confronto entre guerrilheiros das Farc, são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e tropas do Exército é um dos mais antigos da região. As minorias indígenas de alguns países também têm se rebelado contra seus governos e exigido políticas sociais mais justas. É o caso, por exemplo, dos movimentos zapatista de libertação nacional que atuam em Chiapas, no México. Na África, a parte do mundo que mais tem conflitos, as fronteiras traçadas pelo colonialismo separaram muitas etnias africanas em estados diferentes, enquanto outros abrigaram grupos rivais. As guerras de Biafra na Nigéria, Serra Leoa e Libéria, o genocídio de Ruanda e Burundi e mesmo as guerras civis travadas após a independência das ex-colônias portuguesas de Angola e Moçambique devem-se em parte a esse complexo panorama étnico. Em Ruanda, um conflito entre Hutus, 90% da população, e Tutsis causou a morte de mais de 1 milhão de pessoas em 1994. O genocídio é o extermínio sistemático de um grupo humano por motivações nacionalistas, étnicas ou religiosas. Bem, temos também conflitos no Oriente Médio. Um dos principais focos de tensão é a disputa territorial entre israelenses e palestinos. A fundação do Estado de Israel teve oposição do mundo árabe, que não aceitou a partilha da Palestina. As guerras árabe-israelenses, que ocorreram a partir de 1948, deixaram o povo palestino sem seu território. A aspiração palestina de formar um Estado nacional motivou a formação de grupos radicais e a Intifada, reação popular contra a ocupação israelense na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Em setembro de 2011, 23 de setembro de 2011, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, entregou à ONU o pedido formal para a adesão do Estado palestino. O pedido ainda deveria ser votado pelo Conselho de Segurança, mas já contava com a oposição declarada dos Estados Unidos. Então, em 31 de outubro do mesmo ano, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, admitiu a entrada da Palestina como membro total no órgão. No sul da Ásia, a independência da Índia, em 1947, provocou a divisão do antigo protetorado britânico em 2 estados, a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana. Bem, a região da Caxemira, de população majoritariamente muçulmana, é um foco permanente de disputa entre os 2 países, ambos dotados de armas atômicas, então é um problema bem sério. Em 1976, no sudeste da Ásia, Portugal abandonou a colônia de Timor-Leste, logo ocupada pela Indonésia. A concessão do Prêmio Nobel da Paz, em 1996, ao jornalista José Ramos Horta e ao bispo de Dili, capital do país, Carlos Felipe Ximenes Belo, 2 dos principais ativistas em prol da causa do Timor-Leste, despertou a atenção mundial para um conflito quase desconhecido.
Em 2002, com a mediação das Nações Unidas, o Timor-Leste conseguiu finalmente a sua independência. Então nós tivemos aí alguns exemplos, né, bem interessantes sobre terrorismo, certo? O terror foi usado em diferentes momentos da história para conseguir o poder ou para manter-se nele. No início do século XXI, marca uma nova era do terrorismo internacional, iniciada com os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. O que é terrorismo? Como conceituar terrorismo? A definição desse fenômeno é complexa e depende de quem responde a essa indagação. De maneira bastante genérica, pode-se afirmar que o terrorismo é um tipo de ação caracterizado pelo emprego sistemático de métodos violentos para criar situações de medo visando algum objetivo político. O conceito de terrorista muda em função das circunstâncias políticas. Certas personalidades da política internacional, como o falecido palestino Yasser Arafat ou o ex-primeiro-ministro de Israel Menachem Begin, foram em épocas diferentes considerados terroristas. Mais tarde, ambos foram reconhecidos internacionalmente como líderes de seus povos, tendo sido inclusive agraciados com o Prêmio Nobel da Paz. O líder sul-africano Nelson Mandela, o primeiro presidente da República Sul-Africana pós-apartheid, reconhecido como um dos mais respeitados líderes políticos da atualidade, também foi considerado terrorista pelas autoridades do governo do país durante a vigência do regime racista, o apartheid. Mandela passou cerca de 27 anos recluso nas prisões da África do Sul. Recentemente, estabeleceu-se uma geopolítica global antiterror posta em prática pelo governo estadunidense, conhecida como Doutrina Bush. Isso aconteceu porque os Estados Unidos sofreram os ataques lá em 2001. Então, os ataques da coalizão de forças liderada pelos Estados Unidos contra o Afeganistão em 2001 e contra o Iraque em 2003 são exemplos dessa prática contra o terror. E quais são os tipos de ação terrorista, ou tipos de ações terroristas? Bom, no decorrer da história, as ações terroristas apresentaram motivações de vários tipos, de acordo com o contexto da época. A partir dos anos 1970, algumas formas de terrorismo destacaram-se. Terrorismo para destruir ou desestabilizar governos. Nos anos 1970, muitas organizações empregavam métodos terroristas com o objetivo de destruir ou desestabilizar governos capitalistas e instituições políticas liberal-democráticas, em nome de uma sociedade socialista que consideravam mais justa. O grupo Baader-Meinhof, também conhecido como fração do Exército Vermelho na Alemanha, exemplifica esse tipo de ação. O terrorismo de caráter separatista para a criação de um novo Estado. As ações praticadas pelo exército irlandês, republicano irlandês, em inglês o Irish Republican Army, IRA, em inglês, e pelo Pátria Básica e Liberdade, em língua básica Euskadi Ta Askatasuna, que é o ETA, e por grupos palestinos ligados ou não à Organização para a Libertação da Palestina, que é a OLP, são exemplos desse tipo de ação. Tanto o ETA quanto o IRA são movimentos separatistas que empregaram armas e violência para reivindicar a independência nos territórios do País Basco e na Irlanda do Norte, mas em 2005 o IRA renunciou à luta armada e o ETA fez o mesmo em 2011. Terrorismo de Estado ocorre quando o governo faz uso da violência para reprimir grupos sociais ou organizações políticas que lhes façam oposição. O terrorismo de Estado era prática corrente nos anos 1960 e 1970 em vários governos ditatoriais da América Latina, Ásia e África. Sobre o Brasil, tem esse filme chamado Que é Isso, Companheiro, que é de 1997, que retrata o período da ditadura militar no Brasil, e é até um caso assim bem específico. Bom, terrorismo de Estado no Brasil. A expressão terrorismo no Brasil ocorreu principalmente como manifestação de oposição ao golpe que instalou a ditadura militar no país em 1964 e a todas as ações do Estado que dela derivam. Contra o regime ditatorial formaram-se os grupos de guerrilha urbana e rural, constituídos por estudantes e intelectuais. Em repressão a esses opositores foram praticados atos que chegaram a ser mais violentos que os das guerrilhas por meio do terrorismo de Estado. Agentes dos órgãos de segurança, dos serviços militares de informação, das Forças Armadas, agiam à margem da lei com prisões arbitrárias, torturas e assassinato de opositores ao regime militar. Sobretudo,
após o ato institucional 5AI5, que suprimiu direitos individuais e coletivos da população. Artistas, intelectuais, políticos, entidades civis e até religiosos foram perseguidos ou afetados, de alguma forma por ações de grupos ligados direto ou indiretamente ao governo. Teve o caso da bomba no Rio Centro, foi um exemplo de ação do terrorismo de Estado, a tentativa de atacar a bomba em 1981 no Rio Centro, um centro de convenções na cidade do Rio de Janeiro, durante comemorações do Dia do Trabalho. No show, entre vários artistas famosos, estava Chico Buarque de Holanda. O ataque foi, porém, frustrado. A bomba estava no colo de um sargento e acabou detonando acidentalmente enquanto era armada. Na ocasião, o governo acusou integrantes radicais da esquerda pelo atentado, mas comprovou-se posteriormente, até mesmo por confissão, que o atentado no Rio Centro foi arquitetado pelos próprios órgãos do Estado, órgãos de repressão. Bom, temos o terrorismo negro, que é o termo que se contrapõe ao chamado terrorismo vermelho dos grupos comunistas, e era empregado por grupos clandestinos de extrema-direita a fim de evitar o avanço democrático de forças socialistas. O exemplo mais representativo foi os dos grupos de neofascismo que cometeram atentados na Itália durante a década de 70. Chico Buarque viria até fazer uma música chamada Apesar de Você, em relação a essa perseguição na época lá da ditadura militar. Temos também o terrorismo doméstico e internacional. O doméstico é aquele que ocorre no próprio país, nem sempre por motivações políticas. Temos os casos aqui do Unabomber, que é o Theodore John Kaczynski, e Timothy McVeigh, que foi do atentado de Oklahoma, lá nos Estados Unidos, certo? O primeiro, ele mandou pacotes bomba para suas vítimas durante 2 décadas, e o segundo, o Timothy McVeigh, ele, sentindo-se prejudicado pelo governo, por vingança, explodiu um prédio do governo federal, acabou matando 168 pessoas. Muito triste, Temos também o terrorismo internacional, esse que está tão em voga agora também com o Estado Islâmico, Temos o caso aqui da Al-Qaeda. Bom, as ações de grupos fundamentalistas voltam-se contra a expansão e imposição de valores morais políticos, étnicos, sociais, econômicos, culturais do mundo ocidental. Tendo como referência a tradição religiosa, alguns grupos extremistas consideram os Estados Unidos um inimigo a ser destruído. E é o caso da Al-Qaeda. De todos os grupos terroristas surgidos nos últimos tempos, o Al-Qaeda é o que tem conseguido maior projeção na mídia internacional. Isso há pouco tempo atrás, porque agora nós temos o Estado Islâmico, Bom, para frear o avanço como é que a Al-Qaeda, na verdade, começou a existir? Suas origens remontam à guerra do Afeganistão contra a ocupação da União Soviética, 1979 a 1984. Para frear o avanço do socialismo na Ásia Central, os Estados Unidos apoiaram diversos grupos islâmicos extremistas, entre eles o Talibã. Um dos dirigentes da resistência afegã foi o saudita Osama Bin Laden. Al-Qaeda significa a base, E na década de 1990, uma vez finalizada a guerra do Afeganistão após o colapso do bloco soviético, Osama Bin Laden fundou o grupo Al-Qaeda. Com um complexo esquema de financiamento que incluía desde a exploração dos recursos petrolíferos árabes até operações de investimento, esse grupo conseguiu transformar-se em um dos mais temidos da atualidade. As células, ao contrário da maioria das organizações político-militares e terroristas, nas quais há uma hierarquia com comandos de cima para baixo, a estrutura da Al-Qaeda não é verticalizada. Trata-se de uma rede composta de células com poucos membros espalhados pelos 5 continentes. A maioria dessas células é latente, ou seja, não realiza nenhum tipo de ação criminosa, sendo por esse motivo de difícil detecção pela polícia. As ações. Aproveitando-se de modernos recursos de comunicação, as diversas células da Al-Qaeda comunicam-se de maneira sigilosa e a qualquer momento uma delas pode começar a operar. Com poucos recursos materiais, mas com uma detalhada planificação, podem produzir atentados com elevado número de vítimas. Entre as ações mais conhecidas do grupo, destacam-se o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York, em 11 de setembro, o ataque aos trens de Madrid, em 11 de março de 2004, e os atentados à bomba no metrô de Londres, de 20 de maio de 2005. Osama Bin Laden foi morto na madrugada de 2 de maio de 2011,
o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou a morte do Osama Bin Laden. O ex-líder da Al-Qaeda foi alvo de uma ação militar estadunidense na cidade paquistanesa de Abbottabad no dia anterior, no dia 1º de maio de 2011. E o anúncio foi dado no dia 2 de maio de 2011. Mas, após ele morrer, o egípcio Ayman al-Zawahiri, nome difícil, Ayman al-Zawahiri assumiu o posto de chefe da Al-Qaeda. Creio eu que já devo ter outro chefe, E sobre a morte do Osama Bin Laden, tem esse filme que se chama A Hora Mais Escura, que mostra muito bem como foi toda a ação, certo? Então essa daqui foi um pouco da videoaula sobre terrorismo, tem aí como plano de fundo o Battlefield e um pouco do GTA. E eu espero nos vermos na próxima videoaula. Muito obrigado pela sua visualização e até!